Será que dá pra confiar de novo num universo que já nos decepcionou tanto? Ou o Cavaleiro dos Sete Reinos finalmente entregou o que Game of Thrones prometeu e nunca cumpriu? Essa é a pergunta que eu me fiz quando lembrei que Game of Thrones terminou de um jeito que deixou muita gente com raiva, com aquela sensação amarga de ter investido anos numa história que foi jogada no lixo nas últimas horas. A Casa do Dragão chegou com a promessa de ser tão impactante quanto a série principal. A primeira temporada foi boa, a segunda perdeu o fio e o entusiasmo foi murchando. Então, quando anunciaram mais uma série nesse universo, a reação natural foi aquela mistura de ceticismo e cansaço. Não é que a gente não queira mais Westeros, é que a gente aprendeu a se proteger. Mas aí veio o Cavaleiro dos Sete Reinos e aconteceu uma coisa estranha. A série foi funcionando. Episódio a episódio, a opinião de quem assistia foi mudando, melhorando, ganhando força. Não foi um fenômeno de hype imediato, foi o oposto. Uma série que foi crescendo no boca a boca e foi conquistando espaço devagar. E quando eu finalmente me sentei para assistir tudo, entendi o porquê. A série acompanha Ser Duncan o Alto, um cavaleiro andante, que é basicamente um cavaleiro, mas não no sentido pomposo. Ele enterrou o velho que ele servia como escudeiro, pegou a espada, o escudo, os cavalos e decidiu que ia participar de um torneio de justa para provar seu valor. É uma busca modesta para um cara modesto. Ele não é Stark, não é Lannister, não é Targaryen. Não tem sangue nobre, não tem nome, não tem dinheiro. Mas tem algo que a maioria dos personagens de Westeros não tem. Ele é genuinamente bom. E hoje em dia, isso é revolucionário. A gente passou anos sendo treinados a desconfiar de personagens assim. Westeros é terra do niilismo, de traição, de todo mundo tem um segredo sombrio. Quando aparece alguém com bom coração e vontade de fazer a coisa certa, o reflexo condicionado é esperar a facada nas costas. Mas Duncan não tem agenda oculta, não tem plano maquiavélico. É um cara que cresceu do lado errado de Westeros, que aprendeu o que é ser cavaleiro observando um velho que talvez não fosse nem tão famoso assim, e que carrega esse ideal com uma seriedade que beira a ingenuidade, mas que a série trata com respeito, não com ironia. No caminho para o torneio, ele topa com um garoto careca chamado Egg, que se oferece como escudeiro. Eles formam uma dupla que é honestamente uma das melhores que eu vi em uma série de fantasia nos últimos anos. São opostos que se completam de um jeito que funciona de verdade. O Duncan tem a força física, a determinação, o código moral rígido, mas é ingênuo, sem experiência e às vezes lento para entender o que está acontecendo ao redor. O Egg é pequeno, franzino, não luta, mas é sábio para a idade dele. Lê as situações com uma clareza que o Duncan não tem. As melhores cenas da série são as mais simples, os dois batendo papo, comendo juntos, discutindo o que é certo e o que é errado. Coisa básica, mas que funciona quando você tá sem isso há anos. Os 3 primeiros episódios estabelecem o tom com calma. A série não tem pressa. Tem momentos engraçados, tem leveza, tem aquela sensação de aventura de estrada que lembra mais um conto medieval do que a política pesada de Game of Thrones. Não é que seja perfeito. Tem piadas que não colam, especialmente algumas no estilo Marvel que aparecem nos momentos mais dramáticos e só atrapalham. Quando você tenta misturar comédia pastelão com Westeros, nem sempre dá certo, e a série aprende isso na marra em alguns momentos. Mas o tom geral funciona. É um alívio ver gente se divertindo nesse universo sem que pareça forçado ou fora de lugar. O que muda, e muda bastante, é quando a série entra na segunda metade da temporada. Os 3 últimos episódios vão para um lugar bem mais sombrio e mais interessante do que eu esperava. O que começou como uma história de azarão tentando se virar num torneio de justa vira algo com apostas muito mais altas, com consequências reais, com aquela tensão que você não consegue ignorar. O gatilho é uma briga. O Duncan defende a honra da artista que faz peças de teatro depois que um príncipe Targaryen babaca quebra os dedos dela. O Duncan mete a porrada no cara, o que é absolutamente o que deveria ser feito, mas atacar um príncipe sendo um cavaleiro andante qualquer é um erro gravíssimo. Aí vem a revelação. O Egg não é só um garoto misterioso, é um príncipe. Aegon Targaryen, para ser exato. Ele se revela para proteger o Duncan, dizendo que o cara é seu escudeiro e que não pode ser morto assim. É claro que o Duncan se sente traído, mas supera em tempo razoável, porque a série não fica se arrastando em drama desnecessário. O que vem depois é o coração dessa temporada. O príncipe ofendido não aceita um duelo simples. Ele propõe um julgamento dos 7. Cada lado escolhe 6 guerreiros e a briga é 7 contra 7, até a morte ou rendição. O Duncan, que mal tem um nome conhecido, precisa juntar 6 pessoas dispostas a arriscar a vida por ele contra guerreiros de uma família real.
É a estrutura clássica da história de Azarão, e a série executa com uma competência que me surpreendeu. O que torna essa parte tão boa não é só a batalha em si, é quem aparece para lutar pelo Duncan. Personagens que a gente conheceu nos episódios anteriores, alguns que pareciam improváveis, tomam uma decisão e ficam do lado dele. Tem um cara que a gente odeia no começo, que parece o tipo que nunca vai ajudar ninguém, e que de repente solta um discurso sobre bem e mal, sobre como os Targaryens vieram de fora e tomaram tudo, e você sente aquela coisa boa de ser surpreendido por um personagem. Claro, logo depois ele vira a casaca no campo de batalha por umas regalias, e você odeia ele de novo, mas esses poucos minutos de admiração foram reais. Tem também o Baelor Targaryen, o tio sábio e firme que vê o que rolou e tenta encontrar uma saída honrosa. Ele é um dos melhores personagens, e a série não desperdiça ele. A batalha em si é um espetáculo, visceral, caótica, filmada de um jeito que coloca você dentro do capacete do Duncan. Você vê do ponto de vista dele, cavalo derrubando gente, lanças voando, escudos batendo, o Duncan apanha feio o tempo todo. Toda vez que ele se levanta, e parece que demora uma eternidade, ele leva outra pancada. A gente fica frustrado, com medo por ele e irritado, torcendo com uma intensidade que não esperava sentir por um personagem que conhecemos há só 6 episódios. Enquanto isso, a série intercala flashbacks do Duncan adolescente, ladrão de carteira, crescendo nas ruas, perdendo pessoas que amava. É desenvolvimento de personagem que funciona porque é honesto, não porque é elaborado. E o episódio final funciona como epílogo. A série não tenta fazer mais do que precisa. Teve algumas pontas que ficaram soltas. A artista que teve os dedos quebrados some sem fechamento, o que incomoda, mas o essencial tá lá. O Duncan e o Egg saem juntos para novas aventuras, com o Egg tendo mentido pro pai para poder continuar na estrada. É uma conclusão que respeita o que foi construído sem tentar ser maior do que é. E é exatamente isso que faz o Cavaleiro dos Sete Reinos funcionar. Ela sabe o que é. Não tenta ser Game of Thrones. Não tenta ser épica no sentido de batalhas com dragões, intrigas de corte e dezenas de personagens. É uma história menor, pessoal, contada pelo ponto de vista de um único personagem durante 6 episódios de 30 a 40 minutos cada. Quando saímos de um episódio, saímos satisfeitos. Não tem aquela sensação de que fomos enganados, de que o episódio foi só um trampolim pro próximo. Cada um tem começo, meio e fim. Tem uma coisa que eu acho importante mencionar, porque é algo que a série faz bem e que virou raro. Ela foi fiel ao material original. Não inventou caminhos que brigam com o que foi estabelecido, não reescreveu personagens para servir a agendas externas à história. Parece que aprenderam com os erros do passado, tanto da 8ª temporada de Game of Thrones quanto da 2ª de A Casa do Dragão, e decidiram que adaptar com fidelidade não é fraqueza criativa, é respeito pelo que funciona. E funcionou. Os últimos episódios, especialmente, são um espetáculo para os olhos. A produção é menor, o orçamento é mais contido, mas isso não aparece como limitação, aparece como escolha. Quando você não tem dinheiro para cobrir falhas de roteiro com efeitos especiais, você precisa que o roteiro e os personagens sejam bons. E são. A trilha sonora é o ponto mais fraco. Eu queria algo mais impactante, que casasse melhor com as cenas de batalha, mas não chega a prejudicar a experiência. O que fica no fim é uma sensação que eu não esperava ter com uma série de Westeros hoje em dia: otimismo. Não o otimismo ingênuo de quem não foi queimado antes, mas aquele otimismo cauteloso de quem viu algo funcionar de verdade e quer acreditar que pode continuar assim. A série prova que a aventura clássica ainda tem espaço, que um protagonista corajoso e decente ainda consegue prender a atenção, que histórias menores e mais pessoais podem ser tão poderosas quanto qualquer épico de escala continental. Num mar de séries que tentam ser grandes demais e acabam não sendo nada, o Cavaleiro dos Sete Reinos escolheu ser exatamente o que é, e acertou em cheio. A primeira temporada é sólida, bem construída, com uma batalha memorável, personagens que você se importa de verdade e uma dupla de protagonistas que merecem muito mais do que 6 episódios. Tomara que o boca a boca traga mais grana e mais fôlego para uma segunda temporada, maior e com mais espaço para respirar. E tomara que, dessa vez, mantenha o gás até o fim, porque, como dizem, não é como você começa, é como termina. E esse universo já nos ensinou isso da pior forma possível. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.